Bom dia, Ceará, bom dia, Fortaleza, Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está começando o programa Café com Boa Notícia, boas novas para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos falar com Jesus, vamos agradecer a Deus por mais esse dia. Pai, muito obrigado, nós te glorificamos, nós te exaltamos, o Senhor é tudo o que precisamos e necessitamos. Esse dia, essa sexta-feira, é sexta-feira de bênção e de poder. Amém, glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida. E hoje é dia de libertação na nossa igreja. Vamos orar, pessoal, para mandar toda a praga embora. Nós temos uma convicção. Qual, pastor? A convicção que uma pessoa só pode ser feliz, repleta das bênçãos de Deus, se ela for liberta. Se essa pessoa não for liberta, ela não tem o Espírito Santo. Se essa pessoa não for liberta, ela não tem prosperidade. Se essa pessoa não for liberta, ela não tem paz. Então hoje é dia de oração para cura e libertação. E o nosso Deus, Ele tem o poder de fazer isso em nome de Jesus. Mas antes, solta aí a vinheta. Solta aí a vinheta do café. Já prepara o seu café, que eu quero tomar café com você em nome de Jesus Cristo. Preparou o seu café? Pastor, eu gosto de café com açúcar. Então não tem problema. Tem problema, mais ou menos, né? Porque o açúcar faz mal pro teu corpo, né? Mas, pastor, eu gosto de sem açúcar. Obrigado, meu irmão. Tá aqui, em nome de Jesus. Vamos tomar um café agora? Esse aqui tá quente, deixa eu ver. Gente, tá bom, hein? Esse aqui tá bom, tá quentinho. Deus abençoe a sua vida. Que o amor de Deus aqueça realmente o seu coração, em nome de Jesus. Está acompanhando o pastor todos os dias. Mas não esqueça que hoje tem a oração de libertação. Nós oramos forte, fazendo a oração da imposição de mão. Coloca, por favor, imagens. Essa oração, nós colocamos as mãos sobre a cabeça das pessoas, dizendo: Pai, nós não aceitamos, entramos em discordância contra as forças do mal. Aquilo que tenta, de alguma forma, segurar ou impedir de você ser feliz, nós repreendemos e mandamos embora. Nesta sexta-feira, eu estarei na oração do meio-dia. Coloca agora a imagem da oração do meio-dia. Eles prepararam aí, em nome de Jesus Cristo. Exatamente, a oração do meio-dia. Nós sabemos que existe a ação do inferno nesse horário. Nós estamos aqui para destruir e desfazer. Meio-dia em ponto começa a reunião. E meio-dia e 55 eu termino. Isso mesmo. Hoje eu te espero aqui para orar. Meio-dia em ponto começa a reunião, a oração da libertação, meio-dia e 55, você já está em direção à porta da igreja para ir para casa. Mas eu tenho certeza que você vai chegar de uma forma e vai sair de outra, porque a oração é muito forte. Falando em oração, eu quero fazer com vocês agora a oração do Salmo 91. Se prepare em nome de Jesus. A pessoa que procura segurança no Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor, o meu protetor. Tu és o meu Deus e eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo dela você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos de noite e nem dos assaltos durante o dia. Não terá medo de peste que se espalha na escuridão e nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos
para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés vocês esmagarão leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu os darei vida longa e mostrarei que eu sou o Salvador. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus, que a proteção de Deus esteja sobre a sua vida e que nenhum mal toque em você. Mas hoje eu estarei orando. Estou nessa semana fazendo essa oração, esses dias, melhor dizendo, fazendo essa oração da proteção, lendo o Salmo 91 junto com vocês. Mas hoje venha participar de uma das nossas reuniões. Mas ao meio-dia, coloca aí a imagem, a oração do meio-dia, ao meio-dia eu estarei orando com você nesse altar e grandes coisas vão acontecer em nome de Jesus. Coloca, por favor, testemunhos das pessoas que foram tocadas, libertas pelo poder de Deus nessa reunião de libertação e cura e também a chamada dessa reunião. Meu nome é Ageu Romero. O maior milagre que eu tive na minha vida foi a cura de um câncer, no reto, há 5 anos atrás. Uma das vezes das quais eu estava fazendo a necessidade, saiu muito sangue. E a partir desse momento que saiu sangue, eu pensei que era hemorroida. Me submeti a um exame, fui ao ICC, Instituto de Câncer do Ceará. Eles pediram uma bateria de exames, tomografia, colo, vários exames, e foi detectado realmente um tumor no início do reto. E o médico do qual me atendeu, que é um dos maiores oncologistas lá do ICC, ele falou para mim que eu tinha 3 opções. Primeiro, radioterapia. Segundo, quimioterapia. Terceiro, cirurgia. Cirurgia, no final, colocaria uma bolsa, faria uma colo, e a bolsa ficaria para o resto da vida. E eu disse para ele: doutor, eu comprei as 2 primeiras ideias. A rádio, eu comprei a quimioterapia. A terceira eu não comprei. Mas você vai assumir esse risco? Eu vou primeiro por etapa. Comecei a fazer a rádio, foram 27 radioterapias. Um exame, até minha família mesmo, meus filhos foram comigo, né? Porque nesses exames, no decorrer dos exames, você não consegue ir só não. Porque é tão forte a rádio, é como se você sentasse num fogareiro todo dia, certo? Vai queimando, No início você não sente não. Os 5 primeiros 6 você faz até sorrir. O processo é muito demorado. O processo de tratamento é 1 ano. 2/3 da rádio, no 18º, eu pedi 1 semana de licença, porque eu não aguentava. A rádio queima muito. A quimio nem tanto, mas a rádio queima demais. Durante o tratamento do qual eu fiz a radioterapia, que queimava tanto, que à noite, quando eu chegava em casa, eu sentava numa bacia cheia de água com aroeira, que fervia aroeira, para esfriar. E ficava orando a Deus. É um sofrimento muito grande. Durante esse tempo todinho que eu chegava, eu passava o dia no ICC. Chegava de manhã e saía tarde à noite. Tirei 1 semana por minha conta e risco, que eu sabia que era conta e risco. Depois voltei, concluí mais 9, fizeram 27, mais 8 rádio. Aí depois desse 1 ano, 3 meses após o tratamento, eu tinha que refazer todos os exames para ver se a radioterapia e a quimioterapia tinham surtido o efeito desejado pelo médico. Depois de 3 meses, eu comecei a fazer os exames, a mesma bateria de exames, fiz todos os exames, principalmente a colo. Recebi o resultado de todos. Ao receber o exame da colo, quem me entregou, o atendente, grampeou 3 grampos, no início, meio e fim. Aí eu disse: meu Deus do céu, se ele está grampeando assim, porque boa notícia não é. Levei para o ICC, que eu fiz uma parte do ICC e outra também fiz no César Carlos. O que é que eu vou fazer? Peguei o resultado da colo, coloquei dentro da pasta, falei para os meus filhos, que eu trabalho hoje com a parte de informática e material escolar. Meus filhos: papai vai para São Paulo.
vai se atualizar, vai para feira, vai para eventos. Fui para eventos. Depois de 15 dias voltei e meus filhos cobrando. Papai, cadê o resultado da colo? E eu com o resultado dentro da pasta. Não tive coragem de abrir. Não estava preparado psicologicamente para abrir. E na sexta-feira eu voltei lá no ICC, aí o médico me cobrou. Sérgio, está faltando o exame da colo. Deixa eu lhe pedir alguma coisa, doutor, antes que o senhor abra. Se for notícia ruim, não me fale não. Deixa eu continuar vivendo. Se for notícia boa, me fale. Só tem 2 casos hoje, a nível de Ceará, que eu atendo. Um é de uma senhora, que ela não fez cirurgia, que teve também um tumor similar ao meu, no reto também, tá? E o meu teria que fazer cirurgia porque era logo no início do reto, como eu era o segundo. Você vai submeter a cirurgia? Eu disse, não, doutor. E eu disse para ele, doutor, vamos fazer o seguinte, eu fiz um propósito com Deus para deixar tudo e servir a Deus. Onde eu estivesse, eu ia pregar a palavra de Deus. E ele disse, você assina algum documento? Assino. Eu posso dar esse depoimento para os meus alunos da faculdade, que ele é catedrático da UFC? Pode, doutor, sem problemas. Então, aí ele disse, Ageu, você tem certeza? Eu disse, eu tenho certeza, doutor. E outra coisa, o senhor pode gravar esse meu depoimento, pode levar para a universidade, pode usar nas redes sociais, que é tranquilamente. É o que eu sinto. Aí ele tirou o primeiro clipe, olhava para mim, tirou o segundo clipe, olhava para mim, o terceiro tirou, olhava para mim. Abriu a folha de 1 a 4, olhou para cima, para baixo. Posso dizer a notícia? Eu digo, doutor, baseado naquilo que eu disse, se for boa, pode dizer. Olha, onde tinha o tumor do reto tem um X. Ele até falou para mim, disse, Ageu, de 100 casos, 1 ou 2 se curam, principalmente quando é no reto. Quando eu recebi a boa notícia, você não imagina a sensação que você tem, se vai correr, se vai pular, se vai gritar, certo? É uma alegria incontestável, totalmente, para mim. Só que ele disse, a cada 8 ou a cada 9 meses você tem que fazer as revisões. Eu faço tranquilamente, se for todo mês eu faço. Então, baseado nisso, já fazem 5 anos, esse tratamento, no qual eu fiz, que surtiu efeito, que saía muito sangue. Hoje eu estou curado, em nome de Jesus. Não sinto mais nada, né? Não tomo nenhum remédio auxiliar, mas graças a Deus a gente conseguiu vencer. Está aqui, essa semana eu estou fazendo o check-up de exames, está dando tudo certo. Glória a Deus. Então, meu propósito é com Deus. Tudo que eu não devia fazer, tudo que eu estava fazendo que não devia ser feito, eu fiz um propósito com Deus e estou seguindo o caminho juntamente com Jesus. E hoje eu me sinto muito bem. Jesus me curou 100%. Eles têm até um sino. Quando você é curado, você chega lá, bate o sino, dá o depoimento, você junta as pessoas, você fala o que você passou, sintetiza, tá? E mediante isso daí, você toca o sino 3 vezes. É uma cura para dar uma força para aquelas pessoas que estão sofrendo dessa doença terrível. Toquei o sino e sempre falo para eles o seguinte, entregue a sua vida a Deus. A sua saúde, tudo pertence a Deus. E outra coisa, toda manhã, ao acordar, eu tiro 40 minutos para ler a palavra de Deus. Celular, tablet, computador, tudo desligado, estou fora. Primeiro, eu sirvo a Deus para depois entrar na área comercial. É um voto que eu tenho com Deus também. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e que dê a cura para todos que passam por essa enfermidade. Obrigado. Bom dia, irmão. A minha irmã, ela passou muito mal, ela tem AVC. Eu estou emocionada porque desde que ela ficou doente, que eu fico muito preocupada, eu estava muito triste. E agora o Senhor me libertou. Tirou a tristeza da alma. Tirou a tristeza da minha alma. Vamos aplaudir Jesus, porque dor na alma também não é brincadeira, não. Sexta-feira é dia de clamar por cura, libertação e restauração completa. Se você precisa de um milagre, uma resposta ou um recomeço, essa é a sua oportunidade. Participe conosco da Sexta-feira de Cura e Libertação. A palavra de Deus nos mostra em Marcos, capítulo 5, que nem mesmo legiões de demônios poderão resistir ao poder libertador de Jesus. Aquele homem
que vivia entre os sepulcros, acorrentado e rejeitado, foi totalmente transformado quando teve um encontro com o Senhor. E o mesmo Jesus que libertou aquele homem está presente para transformar sua vida. Está presente para transformar sua história. As reuniões acontecerão nos seguintes horários: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Será um dia de fé, oração intensa e mover do Espírito. O pastor Isaías Lima estará ministrando com autoridade e unção, crendo que Deus vai agir em cada vida presente. Estamos localizados na Rua Princesa Isabel, número 1103. Venha com fé. Deus está pronto para fazer infinitamente mais do que você imagina. Sexta-feira de cura e libertação. O seu milagre começa aqui. Glória a Deus. Deixa eu dividir uma palavra com você, meu amigo, nessa sexta-feira de bênção, de paz. Não se esqueça, Deus está no controle de tudo. A Bíblia fala assim, será que ouvireis a voz do Senhor? Irmão, tem que ouvir a voz de Deus. Parar de ficar ouvindo a voz do medo. Parar de ficar ouvindo a voz de conselhos fora da direção que Deus tem para você. Às vezes, se você tem um sonho e você conta para aquele amigo, para aquela amiga, e aquelas pessoas, como ela não tem intimidade que você tem com Deus, popularmente as pessoas falam assim, jogou sal no meu sonho. As pessoas, elas não têm a visão que você tem. Então tem que parar até de contar e ouvir a Deus agora. Deus está falando contigo. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje. Guarda os mandamentos de Deus. Guarda os mandamentos de Deus. Você ainda estiver no pecado, no erro, irmão, você que ainda está fazendo coisa que desagrada a Deus, moça, você sabe que isso não glorifica o nome do Senhor, abandone isso agora. Guarda os mandamentos de Deus. Talvez eu estou falando com alguém aqui que está afastado da presença de Deus, que se afastou, que deixou as coisas desse mundo tomar um espaço que só era de Deus dentro do teu coração. Mas o nosso Deus está agora usando essa programação para abrir os teus olhos. Guarda de novo. Tenha prazer em guardar os mandamentos de Deus, os ensinamentos da palavra. Está frio, já não ora mais. As coisas que você tinha prazer com as coisas de Deus já não tem mais. Estão roubando, meu irmão. Estão roubando de você aquilo que é mais precioso, a sua comunhão com Deus. A Bíblia fala assim, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Olha, meu amigo, essas bênçãos vão te alcançar. Pastor, mas está demorando. Pastor, ainda não aconteceu aquilo que eu esperava ou imaginava. Falta você, amigo, ouvir a palavra de Deus, temer ela, guardar ela, dar a verdadeira importância para a palavra de Deus em nome de Jesus Cristo. Guarda essa mensagem no seu coração. Deixa eu mostrar para vocês onde fica a nossa igreja. Vem cá, vem fechando aqui. Aqui eles vão colocar um mapa. Coloca o mapa, por favor. Coloca aqui o mapa. Aqui é uma imagem 3D aqui do centro de Fortaleza, em nome de Jesus. Olha só, vocês estão vendo aqui a Avenida Duque de Caxias, o Puca Cursos, vocês conhecem bem, Colégio 7 de Setembro, aqui nessa faixa vermelha que está passando aqui, para um pouquinho, parou, fecha aqui, meu câmera, isso, mostra aqui para as pessoas, essa aqui é a avenida, essa aqui é a Rua Princesa Isabel, a mesma rua, pode colocar a imagem agora, 34º Distrito Policial, isso mesmo, é a mesma rua do 34º Distrito Policial, e aqui a imagem da nossa igreja, já mostra a imagem da nossa igreja, isso, já entrando no hall de entrada, tá lá o pastor Manuel, com um sorriso, cheio de unção, cheio de poder de Deus, vai te receber muito bem, aí é o lugar de adoração, é o lugar onde nós oramos e clamamos a Deus, está mostrando também a imagem do estacionamento, tem estacionamento do seu carro, tem escolinha para tuas crianças, em nome de Jesus, ensinando o caminho onde se deve andar.
em nome de Jesus Cristo. E o povo buscando a presença de Deus. Coloca aí, o povo buscando a presença de Deus, sendo cheio da unção de Deus. Isso, coloca o povo adorando e glorificando a Deus. E você, meu irmão, vai vir hoje para a oração de imposição de mão. Eu quero orar por você, declarar na sua vida libertação, cura, transformação, restauração de vida. Hoje, é hoje, meu irmão. Meio-dia, coloca aí o banner do meio-dia. Oração, nós sabemos que existe uma ação do inferno, que haja ao meio-dia. Eu te espero aqui em nome de Jesus. Venha participar dessas reuniões em nome de Jesus Cristo. Eu estarei, a equipe vai fazer 7, 9 da manhã, mas eu estarei meio-dia e também às 19 horas, em nome de Jesus Cristo. Preste atenção na chamada, preste atenção naquilo que o nosso Deus vai fazer e olha, vai fazer na sua vida também. Vai colocar um testemunho forte, coloca aquele testemunho de fé, em nome de Jesus, daqui a pouco eu volto com muito mais. E ocorreu que o bebê morreu dentro da minha barriga. No meio dos procedimentos, foi informado pra gente que, no mínimo, a gente teria que esperar 3 meses para começar a tentar novamente. E não era certeza de sucesso, uma nova gravidez. E ocorreu que em menos de um mês nós recebemos a bênção do nosso positivo novamente, ou seja, a gente estava grávida de novo. Em menos de um mês, contra todas as palavras que disseram pra gente lá no hospital, na maternidade. Foi. Porque quando a gente soube a notícia, né, a gente foi fazer o exame que era importante, a gente ia viajar, a gente recebeu essa notícia. E a notícia foi forte, né? Então a gente interpretou que ele nasceu nos braços do Pai, né, nos braços de Deus. Então foi algo bem forte pra gente naquele dia, foi algo que marcou. E justamente no dia 18 de abril, que foi uma sexta-feira santa, eu recebi uma notícia de que a minha esposa estava grávida de novo, né? Dessa vez de uma menina. Eu fiquei muito feliz com isso, né? E foi algo muito forte porque nessa sexta-feira santa, né, que a gente comemora a morte de Cristo, né, foi no mesmo período que esse episódio aconteceu. E quando veio positivo pra gente, aí eu e ela, a gente estava combinando de postar tudo no domingo, né? Porque era uma ressurreição de um sonho que parecia ter morrido. Isso. E por incrível que pareça, ela nunca foi de pedir um teste pelo iFood, que no iFood tem esse negócio de pedir teste de gravidez. Ela pediu e justamente o nome do entregador era o nome do nosso primeiro filho, que era Israel. Aí a mensagem estava lá dizendo: Israel está indo entregar o seu pedido. E quando eu soube disso, foi uma emoção muito grande, porque eu senti como se fosse ele dando essa resposta. Foi um momento preparado até nisso por Deus. Aí quando foi no domingo, a gente fez essa postagem, esse pronunciamento, né, um anúncio, que ela estava grávida de novo. E foi uma benção. Foi um significado muito importante, foi um marco no meu calendário de vida, porque foi no 18 de abril desse ano. E eu nunca vou esquecer desse dia. E mais um detalhe, que Deus cuida até nisso. O dia do nascimento, né, que fizeram o parto forçado do nosso filho morto, foi um domingo. E nessa gravidez, é no domingo que eu completo semana. Ou seja, no domingo, que seria o domingo de lembrar, tristeza, né, com tristeza. É um domingo, é um dia que a gente celebra porque é mais uma semana que se completa de gestação. É só no domingo que completa. E também no mesmo período também que aconteceu o falecimento do nosso filho, que ele nasceu no braço do pai. No mesmo período foi justamente a notícia que ela estava grávida, que foi esse final de Semana Santa, né? Foi no mesmo período, no mesmo dia. Então, como ela está dizendo, o período e o dia também que a gente lembrava com tristeza e com dor, agora o mesmo dia que a gente lembra com alegria. Exatamente. E aliviado, consolado. Com alegria. Tudo para glória de Deus. A bênção sobre o pão e a água. Sexta-feira é dia de declarar fé e experimentar o poder da palavra de Deus. Na Bíblia, em Êxodo 23:25 está escrito: Servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Já imaginou? O Deus Todo-Poderoso quer abençoar tudo o que você tem. Seu alimento, sua casa, sua família.
e retirar do seu meio toda doença, enfermidade e limitação. Nesta sexta-feira, venha participar do pão e da água consagrados e o poder de Deus vai curar todas as enfermidades. Não venha sozinho. Traga sua família e amigos, porque quando servimos ao Senhor, Ele promete agir. Sexta-feira com a bênção sobre o pão e a água. Reuniões às 7, 9, 12, 15 e 19 horas. Na Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Em 2007, Alexandro começa a trabalhar em festas como DJ. Tempos depois, tem um filho com Cássia e eles vão morar juntos. Logo, problemas surgem na vida do casal. Eu trabalhava durante a semana, eu tinha o meu emprego, né? Eu era professor de informática. Ele tocava muito, às vezes ele saía de casa quinta-feira, voltava na segunda. Eu ficava muito sozinha, né? Com um bebê pequeno. E quando ele completou aí, em torno de 3 anos, aí não teve jeito, a gente brigava muito, tinha muito problema mesmo, inclusive de ciúmes. Ela foi bem incisiva e disse pra mim, disse assim, ou eu ou as festas. Falei, então você pode ir embora que eu vou ficar com as festas. Eu fui literalmente trocada, né? Eu me senti um nada. Peguei o meu filho e fui pra casa dos meus avós. No início, pra mim, parecia que eu tava bem. Teve uma vez que eu tocava numa festa, tinha mais de 600 pessoas nessa festa. Eu olhava aquele povo, estavam todos alegres. E eu, muito triste lá dentro, depressivo, eu não sabia o que eu tinha. Eu já estava até pensando em tirar a própria vida. Nesse momento, a minha irmã me apresentou à Igreja da Graça. Foi exatamente final de 2012. Fui no culto de sexta-feira, de libertação, e eu fui no culto do domingo. E liguei para ela no domingo. Falei, ei, você quer almoçar comigo hoje? Eu fui para almoçar com ele, né? Porque eu estava preocupada com ele mesmo. Pedi para ela mais uma chance. Em 2013, Alexandro participa de um retiro da igreja. E lá nesse retiro eu tive um encontro com Deus. Poxa, eu tô aqui e esses jovens podiam estar numa festa lá fora comigo. E então, lá no retiro mesmo, eu tomei uma decisão e eu me batizei. Quando eu saí do retiro, eu comecei a firmar e em todos os cultos, decidido a tomar um novo rumo, consegui cancelar várias festas. Eu observei que ele foi mudando, mas foi uma mudança assim radical. Ele começou a me tratar melhor, ele começou a brincar mais com o Arthur, mas eu fui ficando intrigada com a mudança e decidi vir com ele um dia para o culto dos jovens. Eu me senti tão amada, eu me senti tão querida na igreja. Eu me converti na Igreja da Graça, né? E me batizei em 2014. E quando nós conhecemos a palavra praticamente juntos, e realmente nós vimos a necessidade de se casar. A gente casou, o pastor, aqui na igreja mesmo, o pastor nos deu a bênção. Hoje o casal está firme na presença de Deus. Ele trabalha como designer gráfico. Eu trabalho como professora e nós temos uma vida muito abençoada porque Deus nunca deixou nos faltar nada. Nós aprendemos a importância de você ser dizimista e ser ofertante, porque por menos que você ganhe, se aquele dinheiro ele for abençoado, você consegue pagar todas as suas contas. A gente foi vendo como realmente é lindo o agir de Deus na vida da gente. E logo depois começamos a fazer a obra. Logo veio o convite, há pouco, de começar a participar e ficar mais próximo da juventude. E ajudar também aqueles jovens que lá fora eu levava muitas vezes para festa. Eu poderia trazer eles para conhecer Jesus. Não tem nada que pague. Não tem explicação o que Deus fez em minha vida. A gente nunca deixou de ser grato a Deus. Você que está longe de Jesus, volta para Jesus enquanto há tempo e tudo vai se resolver e sua vida irá mudar. Cássia, é verdade, Cássia. O que o pastor achou do culto hoje? Uma maravilha de Deus, né? Os amigos que acompanharam aí, alguma forma, testemunhos, né? Que Deus operou. Grandes maravilhas, grandes coisas Deus está fazendo aqui nesse lugar. Através do nosso líder, o pastor Isaías, está sendo grandiosamente usado por Deus. E eu tenho certeza que você que está vendo aí, esse vídeo também vai ser impactado pelo poder de Deus. Vem para cá, você vai ser abençoado. O que você achou do culto? Maravilhoso, sensacional. Muitos milagres, Deus tem operado de fato nesse lugar, através da vida do pastor Isaías, uma bênção de Deus. E eu quero convidar você aí, hein, para vir aqui para ser abençoado. Vem receber tua vitória em nome de Jesus.
foi uma bênção, né? Deus, ele trabalhou de forma sobrenatural, a gente viu muitos milagres, né? Deus, ele trabalhando através da fé, operou ali através do manto e vimos pessoas sendo cheias do poder de Deus e do Espírito Santo também, para glorificar o nome do Senhor cada vez mais. A palavra tocou muito no meu coração. A gente entender que em Deus nós temos ali a justiça do Senhor operando em nossas vidas. E quando a gente confia, Deus ele opera através da nossa fé, né? Não é só basta a gente ouvir, mas a gente tem que confiar e acreditar que o Espírito Santo ele vai transformar a nossa vida cada vez mais. Você ainda aqui feliz ou triste? Muito feliz, empolgado aqui para vencer mais ainda em nome de Jesus. O que vocês acharam do culto hoje? O culto hoje foi tremendo, viu? Os irmãos que vieram com o coração aberto puderam presenciar o mover de Deus hoje no culto. Então, como o pastor disse, vamos focar em Jesus e é só vitória. Você está feliz ou triste? Feliz. Demais. Jesus é só felicidade. O que a senhora achou do culto? Maravilhoso. Eu amei. Cada momento espiritual foi maravilhoso, foi edificante. Glória a Deus. Está sendo aqui renovada. Renovada, totalmente renovada, avivada pelo poder de Deus. Muito feliz. E a tristeza? Foi embora em nome de Jesus. O que você achou do culto? Foi uma bênção de Deus, culto hoje. Maravilha. O pastor foi usado tremendamente para trazer a palavra de Deus para nossas vidas. Está saindo daqui como? Cara, não tem nem palavra. Renovado, avivado. Muito avivado. Feliz ou triste? Muito feliz, certeza. Jeremias profetizou exatamente como seria a destruição do Império Egípcio, lá dos faraós. Versículo 16 do capítulo 46, ele fala assim: multiplicou os que tropeçavam, também caíram uns sobre os outros, e disseram: levanta-te, e voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento por causa da espada que oprime. Mas não tem jeito mais. Estavam perdidos para sempre. Quando você quiser ser abençoado, busque a Deus de todo o coração. Submeta-se à palavra dele e mal nenhum lhe sucederá. Agora Deus quer abençoar você. Eu oro: Pai, vou usar o teu poder para abençoar essa pessoa. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal e digo: saia, vá embora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, você viu aí o missionário R.R. Soares, um dos maiores pregadores do mundo. Ele está aqui na nossa igreja, né? Já veio aqui na nossa igreja. Tem como colocar imagens da última vez que o missionário veio? Por favor, coloca aí. Missionário R.R. Soares, aqui foi tantos milagres que aconteceu. Deus usou o missionário poderosamente e daqui a pouco, em nome de Jesus Cristo, tomara nós entremos aí na agenda do missionário em Fortaleza. Receba de novo o missionário R.R. Soares. Você já mandou sua mensagem 986757493. Fala de onde você está assistindo essa programação. Vai ser um prazer responder a sua mensagem em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa igreja, ela se encontra aqui na Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Você e sua casa é o nosso convidado. Hoje é a oração do meio-dia e eu tenho certeza que esse mal que assola, que tenta segurar, impedir a sua felicidade, é repreendido agora, é mandado para o inferno para nunca mais voltar. Mas você precisa estar na igreja. Você precisa estar na igreja. Olha, vou falar para você agora, presta atenção. Você precisa estar na igreja. Vem buscar. Você já procurou médico, você já procurou tantas outras coisas e não buscou, meu irmão, a presença de Deus. E olha, quando você vier à igreja, esquece toda a sua bagagem, de onde você passou. Vem desarmado, vem para ouvir a palavra. Deus vai falar contigo. E depois da palavra tem oração da fé. E o nosso Deus, ele vai operar na sua vida. O nosso Deus, ele vai libertar você de qualquer mal, porque ele tem esse poder em nome de Jesus. Ele quer fazer isso na sua vida, ele quer fazer isso na sua casa, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Eu creio nisso. Olha o povo buscando a Deus aí. Coloca, amigos, por favor, imagens
da igreja cheia, glorificando, exaltando o nome do Senhor. E é isso que vai acontecer com você, meu irmão. Deus vai operar milagres na sua vida. Deus vai fazer coisas grandes na sua casa, na sua família, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Eu te espero ainda hoje na reunião do meio-dia. E eu quero, em nome de Jesus, orar para repreender toda ação do inferno, aquilo que te impede de crescer. Pastor, eu tenho uma doença, fui no médico, estou desesperado. O médico falou que é o fim. Então, o nosso Deus, o Deus que nós estamos agora pregando, ele é o dono do tempo. Foi ele que criou o tempo. Foi ele que criou o espaço e a matéria. Ele pode fazer absolutamente tudo em seu favor. Basta você crer em nome de Jesus Cristo. Eu te espero aqui, meio-dia, em nome de Jesus, para uma oração de fé, uma oração de determinação. Você vai ficar agora com a mensagem que eu preguei, uma breve mensagem. Você vai ouvir, eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Vamos lá. Dele. Ele entendeu e obedeceu e a vida dele mudou. Sou eu mesmo. É assim que você tem que fazer com esse problema, essa dificuldade que você está passando. Pastor, eu fui no médico, o médico falou que eu estou doente, está aqui o diagnóstico, mas eu sei quem eu sou em Deus, o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Gente, vou falar uma coisa para você. As pessoas, hoje, quando você vem à igreja, para mostrar a verdade, você tem uma compreensão, às vezes você vai ser confrontado. Quem já veio à igreja aqui? Aqui mesmo, aqui. Eu ou o antigo pastor, ou qualquer outro pastor, pregou e você ficou envergonhado. Você ficou constrangido. Alguém já? Já? Levanta a mão assim. Então glorifica a Deus. Que Deus te ama. Vocês ouviram ou não? Você tem que vir para a igreja e às vezes a mensagem ela tem que te constranger. Eu não entendo. Eu não consigo compreender. Quando uma pessoa do mundo, pensa comigo, uma pessoa lá do mundo, pensa comigo. Quando a pessoa lá do mundo chega e faz um comentário de um pregador, fala assim, eu gosto dele. Ele é diferente dos outros. Ele faz a gente rir. Ele é diferente, porque ele conta uma piada, porque ele faz isso, eu gosto muito dele, mas a pessoa não se converteu. Então aquele pregador não trouxe o quê? Não foi usado para trazer o quê? Mudança. Pregador do evangelho, às vezes não, acho que a maioria das vezes, é odiado. O pregador não trouxe o quê? Não foi usado para trazer o quê? Mudança. Pregador do evangelho, às vezes não, acho que a maioria das vezes, é odiado. É odiado. Não procure, pastor, você que fala da palavra de Deus, às vezes você odia. Por quê? Porque você fala contra o pecado. Às vezes você chega assim, não pode. Então Deus está revelando para você o que está errado. Está errado. Essa atitude está errada. Irmão, pregador que só fala o que o povo gosta de ouvir, não é pregador. Jesus pregava, meu irmão, do inferno, falava do inferno. O pessoal se incomodava terrivelmente com Jesus. Sim ou não? Sim ou não? Mas Jesus mostrando, trazendo para eles o entendimento. O que as pessoas não querem, não gostam? As pessoas gostam de viver uma mentira. Uma mentira, até a respeito delas mesmas. Tem gente que fala assim, e como eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou a pessoa mais humilde que tem no mundo. Deus me livre quando ficar perto de um trem desse. Quando a pessoa fala assim, eu sou a humildade em pessoa. Põe o pé atrás assim, ó. E exatamente, que existe? Eu já tive a oportunidade de entrevistar algumas pessoas para trabalho, né? E aí às vezes a gente faz essa pergunta, qual é o seu maior defeito? A pessoa, eu sou perfeccionista. Tem? Isso é defeito? Isso é defeito? Perfeccionista? Para.
A pessoa só está escondendo quem ela é de verdade. E o nosso Deus, Ele trabalha, lá em Deuteronômio capítulo 8, a Bíblia diz que Deus fez o povo ser humilhado, ser testado, para saber o que tinha no coração deles de fato, de verdade. Eu preguei isso aqui na quarta-feira. Eu vou mostrar para vocês, rapidamente. Isso aqui é forte. Pessoal, ainda estou... eles colocaram aqui, e te humilhei e te deixei ter fome. Pastor, Deus me deixou ter fome? Às vezes deixa sim. Para quê? Mas te sustentou. Você passou vontade, mas tu nunca passou fome. Tu passou vontade, desejo. Sustentou com maná. Você pode ter certeza, naquele momento mais difícil. Olha o pastor aqui. Isso aqui que está falando com o povo do deserto. Mas aquele momento mais difícil que você passou na vida, Deus foi lá e trouxe um socorro. Um pratinho de comida quente. Mas pode ser simples, mas deixou. Trouxe ou não trouxe? Sim ou não? Ou usou até, às vezes, uma pessoa que você nem tinha ideia que ia usar. Que tu não conheces, mas, olha só, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender. Para te dar o quê, pessoal? A entender. Você passou uma situação complicada para Deus te dar entendimento. Do que, pastor? Que o homem não viverá só de pão, só de necessidade, só das coisas dessa terra. Mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Olha aí para a igreja, olha para a igreja. Dá uma olhada aí. Sabe por que a igreja não está cheia? Lotada? Porque o povo quer pão. Quer pão. Quer pão. Quer pão. E tudo se trata da terra. Tem coisas que você passa para você aprender, que nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Tem gente que está podre de rico aí. Gente que tem dinheiro, meu irmão, que não sabe onde colocar. Mas tem uma tristeza na alma profunda. E você que às vezes ganha um salário 2, 3, aposentadoria, vem para a igreja, tem uma paz, acorda de manhã, busca, é fiel a Deus. Além de ser abençoado, abençoa outras pessoas também. Claro que nós oramos para você ter mais prosperidade, sim ou não? Quem quer mais? Não tem importância querer mais, não tem. Mas onde é que está teu coração? Às vezes a pessoa passa por uma situação complicada, difícil, porque o coração dela está muito no pão, que no outro dia embolora, estraga. Sim ou não? É ou não é verdade? Faz só um exame aqui. Às vezes você passou uma luta, você não sabe por quê, mas Deus está revelando para você agora. Sabe por quê? Porque às vezes você brigou com pessoas, com coisas que a traça e a ferrugem vai comer. Sabe por que você está passando por essa luta tão complicada, difícil? Às vezes porque você comprou briga com coisa que não é fundamental. Entendeu? Pode observar, você sabe disso. Quando é questão de herança, já observou? Quando um pai morre, uma mãe morre, aí deixou um bem. Os irmãos brigam que nem gato e cachorro. Tem disposição até de matar o próprio irmão. Mas por quê? Por coisas que nem eles trabalharam. Foi nem eles. Aí a vida fica toda amarrada, a vida fica toda bagunçada. Aí a pessoa fala assim, mas por que minha vida está assim? O que eu fiz para merecer isso? Aí que está. Você tem que entender por que a vida está assim. Ah, mas eu não fiz nada para merecer. Opa, será? Mas quem diz que a maioria quer ouvir isso que você está ouvindo agora? Sabe o que quer ouvir? Queridinhos, aleluia! Oh, meus queridinhos! Oh, olha, eu vou contar uma piada para vocês. E o pessoal, não que você não possa se alegrar num culto, mas
Charles Spurgeon, ele falou isso. Ele falou o seguinte, que vai chegar um período onde, em lugares de pregadores que levam o evangelho, iam ter palhaços para alegrar as plateias. E é por isso que tem gente aí no mundo que fala assim, eu gosto dele, ele é tão gente boa, ele é tão bacana, ele me faz rir. Isso não é um evangelho transformador. Quando você chega meu irmão, quando você vem para a casa de Deus, às vezes a palavra é tão forte que você fica com vergonha. Que você fala, rapaz, eu não posso permanecer minha vida assim. Eu tenho que ser transformado, mudar. Aí você entende porque a vida de... Pessoal, tem gente que vem para a igreja, está assim. As igrejas às vezes estão lotadas, cheias. Cheias. Às vezes a pessoa ela procura dentro da igreja uma piedade e algo aqui terreno. Não é, você não tem que buscar algo terreno. Claro que a igreja ajuda, claro que a igreja abençoa, claro que a igreja estende a mão para aquele que está necessitado, se precisa. Mas claro, a igreja faz isso. Mas tem gente que fala assim, eu só vou para a igreja, porque a igreja, ela só pensa em dinheiro. Não, às vezes, a pessoa não tá firme de Deus, porque o Deus dela é o dinheiro. E quando toca no assunto, é ou não é verdade? Quando toca no assunto, incomoda. Irmão, quem é desprendido, quando fala de oferta, fala de dízimo, não se importa. Ou não? Sim ou não? Quem é desprendido? Levanta a mão assim. Você pode falar de oferta, de dinheiro na igreja, você não se importa. Você não se importa, porque você sabe que isso aqui, meu irmão, vai acabar. E está aí os sinais da volta do Senhor Jesus. O primeiro acordo entre Israel e Hamas foi feito. Vocês estão sabendo que foi assinado? Quem viu? Você sabe que isso aí é sinal da volta de Jesus. Você sabe, né? Quem sabe? Fica ligado, meu irmão. Fica ligado. Fica se preocupando com coisa na terra para você ver. Tem luta que você passa e às vezes está esquecendo daquilo que realmente importa, que é a salvação. O José falou uma coisa para os irmãos que os irmãos não sabiam. O José falou lá em Gênesis, no capítulo 45, eles vão colocar aí. Gênesis no capítulo 45, eu vou orar com vocês. Gênesis capítulo 45 diz assim, versículo 1, né? Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. E a Bíblia fala assim, e clamou, fazer sair daqui todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E a Bíblia diz no versículo 2, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam, e a casa de Faraó ouviu. O José chorando. Quem conhece a história do José? Levanta a mão assim, o José do Egito. Meu irmão, você sabe que os irmãos dele estão diante dele agora. Estão todo mundo de joelho diante dele, quer dizer, se cumprindo o sonho que ele sonhou. Lembra disso? E ele olhando os irmãos daqueles que machucou ele, aqueles que vendeu ele, está ali olhando. E privou dele ver o pai dele. Olha que situação. Ele olhando, ele falando, meu Deus. Olha o mix de raiva, de sentimento. E foi tão forte isso que ele sentiu, que a Bíblia fala que ele chorou. Chorou tão alto, imagina você dar um grito tão alto que todo o Egito te ouve. Pensa na garganta boa para gritar. Gritou, versículo 3 diz assim, e disse José aos seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? A primeira pergunta, porque tiraram ele do pai dele, gente. Ô dor, é ou não é verdade? Dói ou não dói? Te afastar do teu pai, te afastar do teu filho, que luta que é. A Bíblia diz assim, diz assim, e os seus irmãos não lhe puderam responder porque estavam pasmados diante da sua face. Os irmãos ficaram sem entender. Ficaram olhando assim, meu Deus, esse homem está vivo, não é possível. Versículo 4 diz assim, e disse José aos seus irmãos, peço-vos, achegai-vos a mim. Isso aqui é uma pessoa que entendeu por que passou. Diz assim,
E disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Versículo 5. A Bíblia fala assim: agora, pois, não vos entristeçais e nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Por quê? Para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Olha o pastor, José está falando assim, ó. Eu entendi tudo que eu passei. Por isso que eu sou governador. Entendeu ou não? Eu entendi tudo que eu passei. Eu entendi toda a luta, toda a humilhação que eu passei. Por isso eu me tornei. Quem entende, interpreta. Não só sonha, interpreta. A Bíblia... Isso aqui é maravilhoso. Vocês entenderam o que eu falei ou não? Eu vou repetir. Quem entende, não só entende o que é o pessoal, começa a entender também o sonho dos outros. Não foi isso que aconteceu? Sim ou não? Quem entende, ele tem uma visão não só pessoal, mas também do faraó. O faraó sonhou lá. Rapaz, eu tenho um sonho. Perguntou para todo mundo. Ninguém conseguia interpretar. Ele chegou e falou assim: faraó, é o seguinte... Você sonhou com o que mesmo? 7 vacas magras, 7 vacas gordas e 7 espigas secas. E aí ele falou assim: isso aí tudo é o mesmo sonho. Deus está falando com você. Deus está falando com você que você vai ter 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E o faraó entendeu que aquilo ali vinha de Deus. Quando você entende, você deixa todo mundo ao teu redor esclarecido também. Porque a Bíblia fala que o nosso Deus não é Deus de confusão. Está confuso? Deus não está nessa situação. Pastor, estou passando a luta. Às vezes você passa uma luta só para aprender. Pastor, para aprender? É. Porque tem gente que só aprende na prática, não é? Só na prática. Quem tem facilidade para aprender só na prática aqui? Na teoria você aprende, mas na prática que o negócio, quando você põe a mão na massa, você aprende. Levanta a mão. Na vida é assim, ó. Na vida é assim. Salmo 119, ele vai colocar aí versículo 67. Olha o que o salmista diz, ó. Antes de ser afligido, andava o quê? Olha o que a Bíblia está falando. Antes de passar por essa luta, eu só tomava decisão errada. Mas agora, guarda a tua palavra. Quer dizer que só aprendeu a guardar a palavra depois da aflição. Versículo agora, ele vai colocar agora o versículo. Então você tem que dar glória a Deus, versículo 71, ó. Foi-me bom ter sido afligido, para que o que, pessoal? Aprendesse os teus estatutos. Tem coisa que só depois de uma bela peia você aprende. Na hora você fala da vida, não é verdade? Você tem pastor, eu entendi porque eu estou passando por isso. Ou porque eu fui omisso, quer dizer, o que é omisso, pastor? Ou que eu não fiz o que deveria fazer. Ou, pastor, deixei de fazer o que era certo, ou eu fiz aquilo que não era para fazer. Mas depois que eu fui afligido, eu aprendi. Você não aprendeu? Você não deve emprestar teu cartão de crédito? Aprendeu, né? Aprendeu, não? Aprendeu? Aprendeu ou não aprendeu? Tem gente que fala assim, aprendeu. Você não aprendeu? Que maldito é o homem que confia no homem, mas Deus já tinha falado. Pastor, mas peraí, eu não vou confiar em ninguém, então vou andar desconfiar. Não confiar em você às vezes também. Confiar na palavra, na direção de Deus. Irmão, é importantíssimo você aprender isso, para viver uma vida feliz, transformada, abençoada pelo poder de Deus. Entenda o que você está passando. E vai. E passa de fase. E o nome de Jesus vai ser glorificado. A maioria não quer ouvir isso. A maioria quer ouvir assim, ó, eu sou mais que vencedor. A Bíblia diz, Deus é comigo. Deus não é contigo se tiver coisa errada. Deus não é contigo se tiver pecado. A Bíblia fala que o pecado faz separação entre você e seu Deus. Acabou. E as pessoas, a turma,
O gente boa faz isso. Fala, não é. Pastor, e o que eu faço? Deus, da mesma forma, se você falar com Deus, pedir perdão a Deus, não tem pecado, meu irmão, que Ele não te perdoe. Ele vai perdoar você, você vai andar limpo diante de Deus e acabou. Deus vai te abençoar poderosamente. Acabou. A Bíblia fala que Jonas estava naquele barco, o barco estava para afundar, lembra disso? E os marinheiros insistindo com Jonas dentro do barco. Aquela tempestade era porque Jonas estava dentro do barco, era ou não era? E Deus estava mandando aquela tempestade. A Bíblia fala que no versículo 15, lá de Jonas capítulo 1, eles jogam Jonas na água e a tempestade parou na hora. A fúria do mar parou na hora. Pastor, meu, tem gente, tem pessoas, tem pensamentos, tem atitudes que você tem que tirar da tua vida urgente e a tempestade para, acabou. É só entender. Rapaz, eu entendi. Tem coisa errada dentro do meu barco, tem coisa errada dentro da minha mente. Eu estou me alimentando com coisa errada e aí minha vida vai para frente. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus, vamos para a oração e eu quero orar agora em prol da sua vida. Prepara o copo com água. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Pai, eu abençoe esse copo com água. Quando essa pessoa participar desse copo com água, a bênção de Deus, meu Deus, vai operar no corpo, na alma, na mente dessa pessoa para libertar de todo mal em nome de Jesus. Declara a bênção de Deus na vida desse povo em nome de Jesus Cristo. E que você que crê diga amém em nome de Jesus. Beba da água, Deus abençoe você. Eu sou abençoado, eu sou protegido com Deus do meu lado. Solta aí, amor. Solta isso, meu pai. Isso. Aleluia. Com alegria, o seu dia, a sua sexta-feira vai ser a melhor sexta-feira da sua vida. Com o Senhor Jesus do seu lado. Eu te espero, pessoal. Domingo é a reunião dos filhos de Deus. Olha, pessoal. Eu sou suspeito em falar porque domingo foi maravilhoso. Domingo passado aqui na igreja teve um mover do Espírito Santo de Deus. Só faltou você, em nome de Jesus. Fica agora com um pedacinho do louvor. O pessoal aqui da igreja, a equipe de louvor, adorando, glorificando. Em nome de Jesus, eu te espero também domingo. Domingo agora tem 7, 10 da manhã, 3 horas da tarde e às 19 horas. Até mais. Que Deus abençoe. E diga, coroamos. Coroamos a ti, ó Rei. A ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, cante. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser. Solte a sua voz e declare: coroamos a ti, ó Rei Jesus, a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei, a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos. Diga: Senhor Jesus, nós consagramos a nossa vida e a nossa família diante do teu altar. Enche-nos, Senhor, nessa manhã, pois nós precisamos de ti. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus bem forte. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia, diga aleluia. Neste domingo, para um tempo de louvor, adoração e palavra na presença de Deus. Será um dia de celebração, comunhão e renovação espiritual. E você não pode perder. As reuniões acontecerão em 4 horários para melhor te receber. Às 7 horas da manhã, às 10 horas,
às 15 horas e às 18 horas. Escolha o melhor momento para você. Venha participar conosco. O culto será conduzido pelo pastor Isaías Lima. E estamos preparando tudo com carinho para te acolher, com alegria e fé. Nosso endereço: Rua Princesa Isabel, número 1103. Traga sua família, convide amigos e venha viver um domingo diferente, cheio da presença de Deus. Domingo de louvor e adoração. Você é nosso convidado especial.